Quem deseja ser liberto aí, dá um amém. Irmãos, deixa eu falar para você. A vida cristã é uma caminhada. Fala para o seu irmão, a vida cristã é uma caminhada. Você precisa ser liberto sempre ou não? O que você acha? Precisa ou não precisa? Hoje o tema é liberte-se da mente de deserto. Repita bem forte, liberte-se da mente de deserto. Amém. João capítulo 5, quero começar. Uma história muito conhecida, muito citada, inclusive eu cito muito ela, mas uma perspectiva diferente, e sempre a gente olha de um ângulo diferente. A palavra de Deus é riquíssima, né? A Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva e a gente pode olhar de vários ângulos. Estou vendo muita gente conversando. Na hora que todo mundo sentar, eu prego, pode ser? Amém? João capítulo 5, quem já achou aí, diga amém. Versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença, ou curava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, quando tento entrar, o outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era o quê? Sábado, era o Shabat. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua doce palavra em reverência a Ti, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra lida aqui, Senhor, seja transformação para as nossas mentes, transformação para os nossos corações, para o nosso caminhar. Leva-nos, Senhor, a um nível, Senhor, maior. Nós precisamos crescer, precisamos caminhar, precisamos perceber a Tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, fala com cada um aqui no individual, que a Tua presença, Senhor, seja notada, que a Tua palavra venha fluir neste lugar. É por misericórdia, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Então usa a minha vida mais uma vez, Senhor, abençoe os seus filhos, o Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem crê nessa oração, diga amém. Aqui a gente vê um texto muito conhecido de um homem que há 38 anos, quanto tempo, irmão? 38, faltava 2 anos para 40, o tempo que o povo levou no deserto, o povo lá que foi liberto do Egito, os antigos, foram libertos do Egito, ficaram 40 anos no deserto, por causa de desobediência, por causa de uma mente cauterizada. A mente deles tinha uma mente de deserto, uma mente do Egito, eles queriam muitas das vezes voltar. Deus, com todo o cuidado que levou eles, resgatou eles, assim mesmo eles murmuravam, reclamavam, viam milagres extraordinários, e acontecia que eles ficavam às vezes, parece que viajando na maionese, como dizem aí. Eles olhavam a situação e ainda assim tentavam recuar muitas das vezes. E a gente fica surpreso com isso, mas não era para ficar surpreso, porque hoje ainda não é diferente em muitos casos. Muita gente recebe Jesus, vê milagres, vê salvação,
vê perdão, né? O perdão que é o principal, tanta coisa errada que a gente faz, daqui a pouco parece que não sei o que acontece, começa a reclamação, murmuração, e muitas das vezes, querido, não talvez 40 anos, mas fica muitos anos preso em alguma situação, fica muitos anos rodeando, como o povo de Deus lá no Egito, rodeou. A gente vai ver daqui a pouco algo que poderia ser atravessado em 11 dias, levou 40 anos, porque eles ficaram rodando em círculos, rodando no mesmo lugar. E aí você fala, não, hoje a gente não fica rodando no mesmo lugar, hoje não tem mais deserto assim, a gente não está no deserto, nós estamos na cidade, mas o seu deserto, a sua mente talvez está no deserto. Talvez você está rodando nos mesmos problemas a vida inteira e não sai do lugar. Talvez você está à beira de um tanque chamado Betesda há muito tempo e não percebeu ainda. Esse homem estava há 38 anos no tanque, um homem que nós lemos em João capítulo 5, e esse homem estava ali, talvez já estava acostumado, porque 38 anos é uma vida, querido. Tem muitos aqui que não tem 30. Quem aqui não tem nem 30 anos? Levanta a mão aí. Olha isso aí. Um homem estava 38. Quem tem 38 anos aqui? Tem alguém assim? Tem 38 anos, olha aí. A idade do Tiago. E o cara estava lá. Olha lá, atrás também, o Márcio. Então, o que acontece? 38 anos é uma vida. De repente, ele já se acomodou, porque ali naquele lugar, era um lugar de colher esmolas, principalmente num período de festa como esse. Deixa eu te explicar. Aqui dá o detalhe aqui no texto que estava passando pela porta das ovelhas. É uma das portas da entrada de Jerusalém. E era uma porta muito movimentada, mas muito mesmo. Por quê? Porque os peregrinos, essas festas, né? Não fala qual festa que é, mas é a festa de peregrinação, que o povo vinha a pé andando para Jerusalém, passava por essa porta aquele que não tinha o sacrifício ainda. Ele tinha que passar por ali, chamada Porta das Ovelhas, para comprar um animal para levar para o templo, para o sacrifício. Então era muita gente que passava ali. E tinha esse tanque, era um tanque religioso. Não pense que é algo de Deus, que não era, né? Foi descoberto já esse lugar lá, os arqueólogos encontraram. Era um ambiente de um culto romano, grego. Então a gente entende o seguinte, que ali estava acontecendo uma crença de alguma coisa que eles acreditavam que acontecia, não significa que acontecia. É uma discussão quanto a isso, mas pelo contexto eu penso que não. Talvez um fazia um barulho lá e achava que estava sendo curado, outro saía, e um homem estava ali, 38 anos, esperando algo acontecer. Na verdade, talvez já tinha acostumado com aquela multidão passando e dando esmolas para ele. Ali, o significado desse lugar era lugar de misericórdia. Repita assim, lugar de misericórdia. E você tem que sair desse lugar. Ué, pastor, estou entendendo não. Tem que sair do lugar de misericórdia? Tem. Você quer que as pessoas tenham pena de você a vida inteira? Lugar de misericórdia, nesse contexto que eu estou trazendo, nesse texto, você pode se ver numa situação que talvez qualquer um de nós passamos por ele. Passar por ele, mas não acampar nele, ficar alojado nele. Misericórdia de alguém você precisou algum dia, querido. Mas você depender só da misericórdia de alguém, eu não preciso, eu não quero isso. Eu não quero viver de milagres. Tem gente que fala, eu quero viver de milagres. Não, quem vive de milagres é aquele que está dependendo o tempo todo de um milagre de cada dia. Eu quero ser o milagre. Eu quero abençoar outras pessoas. Dá um amém aí, querido. Nós estimulamos os crentes aqui dessa igreja a querer ser abençoador. Porque é aquele que só fica querendo que os outros tenham misericórdia, as pessoas têm misericórdia, têm pena dele, é uma mente de deserto. A gente vai ver nesse texto claramente que você precisa sair desse ambiente. Jesus, na resposta de Jesus, você percebe. Quando Jesus tem um contato com ele, fala com ele, é como se dissesse, vai entrar mais um ano, você vai continuar desse jeito? Será que você entra ano e sai ano, você continua a mesma coisa? Domingo eu estava comentando aqui e falei, tem pessoas que falam, olha, eu vou naquela igreja para sentir uma paz. Só para vir sentir uma paz, não é esse o objetivo. Claro que você vai sentir paz, mas o objetivo é você ser transformado. É você sair daqui diferente, querido. Você sair daqui andando. Dá um amém aí, querido. Você sair daqui dependendo de outros sempre.
Ficar apelidado daqui a pouco de o crente 6 horas por mim, por favor. Não, é aquele crente que fala: eu vou orar por você, porque eu sou abençoado. Eu levantei e andei, e hoje eu abençoo pessoas. Amém, querido? Você precisa ter esse desejo. Eu estou na posição ainda de estar na misericórdia. Amém. Todo mundo vai passar um tempo precisando de misericórdia. Afinal, nós precisamos uns dos outros. Agora é o seguinte: esse homem, ele traz um discurso de desesperança. Não tinha esperança nenhuma. Quando Jesus chega para ele para falar, para ele se levantar naquele discurso ali, ele começa a dar desculpa. Você percebe desculpa também no texto ou não? Mas quando eu vou, Jesus não perguntou isso. Perguntou: você quer ser curado? Qual que seria a sua resposta hoje? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer? Você quer? Aí o cara fala, ele não fala se ele quer ser curado. Você quer explicação? Quer ficar curado? Senhor, sabe o que é? É porque toda vez que eu penso em ir, que eu vou, alguém vai na minha frente, e aí coloca desculpa nas pessoas. Coloca culpa nas pessoas. Não rompe, porque sempre tem alguém na frente. Eu acho que não tem ninguém assim não, glória a Deus por isso. Mas sempre tem alguém que conseguiu lá, passou na prova e você não passou. Alguém conseguiu uma oportunidade não sei o quê, e você nunca conseguiu. E é assim que você enxerga, na verdade. As pessoas que esperam em homens, muitas das vezes, se frustram. Porque fulano vai me dar uma oportunidade, ciclano vai não sei o quê. Querido, Deus abençoa usando pessoas. Ele não envia anjo assim, te dá ele envia anjo em algumas circunstâncias, mas, olha, muitas das vezes é outra pessoa que vai te abençoar. Eu sei disso. Mas você precisa receber a bênção de alguém um dia, mas está disposto a abençoar outros, a ser um abençoador. Um discurso totalmente sem esperança. E o discurso revela quem você é. O seu discurso revela quem você é. Muitas das vezes você solta sem perceber, querido. Nós, muitas das vezes, atendemos pessoas, e vou te falar uma verdade, uma realidade. Nós atendemos pessoas e as pessoas se revelam assim, e nem percebem. E aí a gente vai falar: mas é isso na sua vida. A pessoa fala: uau, pastor, como você sabe? Alguma revelação? Não, você mesmo expôs. De alguma outra forma, mas você expôs. Porque a gente precisa, às vezes, entender que o meu discurso revela quem eu sou, porque o meu coração está cheio daquilo que eu falei. Claro e óbvio que muitas das vezes você não vai soltar. Momentos de aflição, momentos de emoção. Já conheceu alguém que na hora da emoção, que é bom você conversar, que ela vai soltar mesmo? Que ela vai realmente se abrir? E a gente atende muita gente, querido, e as pessoas às vezes, você percebe, né, aquela postura que não é aquilo de verdade. Na hora que você vê, o negócio está aflorado, aquela emoção está afloradíssima, e aí você fala um pouquinho, ela solta. Que a pessoa, na verdade, ela revela o que ela é, como que ela é, na verdade, naquele momento que ela está passando. Era coisa que ela precisava fazer já, talvez, mas não fez. Agora, esse homem aqui, ele revela algo que estava no coração dele, mas ele não percebe com quem ele está falando. É isso que eu acho interessante. Ele não percebe com quem que ele está falando. Jesus se apresenta a ele para falar com ele, e Jesus era perseguido naquela época, já. Ele é perseguido, amém, querido? Ele já era perseguido, as pessoas queriam, as multidões queriam estar com ele, e quando ele chega para um homem, o que esse homem estava fazendo ali, que ele não sabia ainda de Jesus? Não percebeu que Jesus estava ali. Talvez você está dentro de uma igreja e não está percebendo. Talvez você está dentro de uma igreja, numa célula, e não está percebendo o agir de Deus. Tem situações que a gente fala, eu converso com minha esposa, em casa eu falo: não é possível que a pessoa pense assim, não é todo mundo que está igual você. E eu falo: mas não dá para entender. Está no mesmo ambiente, na mesma palavra, palavras proféticas, bênçãos, gente sendo curada, as pessoas sendo transformadas, amém? E tem gente reclamando, querido. Eu sei que a parede está feia, mas não precisa ficar olhando para ela. Foi a chuva, daqui a pouco nós vamos consertar ela. Estou dando um exemplo bobo, mas fica olhando coisas, em vida do irmão, vendo não sei o quê. Para de olhar ao seu redor, enxergue quem está agindo nesse lugar, enxergue o Todo-Poderoso. Dá um glória a Deus aí, querido. Esse homem tinha uma mente tão cauterizada, uma mente de deserto
tão cauterizado que ele não percebia a ação de Cristo nem para agradecer. Você percebeu na história? Você viu o homem agradecer para Jesus? Ele é curado, levanta e vai. Tudo bem que Jesus falou, pega o seu leito e vai. Mas era para ser assim? Fala a verdade. Se fosse você não dava nenhum glória a Deus? Você não, peraí, quem que é esse que me curou? Quem é? Eu estou 38 anos, quem é esse que mandou me levantar? Quem é o Senhor? Pelo menos isso? Nem isso. Se você vê na história, ele saiu, depois perguntaram para ele, ele nem sabia. Teve um lá que mandou levantar e eu saí. Então, a mente de deserto pode estar acontecendo maravilhas até na vida da pessoa, ela não percebe que Deus agiu na vida dela, continua reclamando, talvez pode ser você. Hoje você veio aqui para ser curado, amém, querido? Você veio aqui hoje para ter sua mente totalmente liberta. Quem quer libertação aí, dá um amém. Isso, precisamos ter, né? Agora tem gente que não está nem mais numa cama, armou uma barraca no deserto. Esse homem estava numa cama lá, né, tinha um leito, né, a Bíblia usa esse termo leito, é uma cama, literalmente, uma esteira no chão. Mas tem gente que já se acostumou tanto em rodar no mesmo problema, na mesma situação, nunca é transformado, nunca muda. Mesmo estando num lugar que todos ouvem a mesma palavra, não é transformado. Por quê? Não deixa a sua mente ser transformada. Será que vai chegar dezembro? Olha aqui para mim, atente a isso. Será que vai chegar dezembro e você vai estar do mesmo jeito do que você virou ano passado? Pensa nisso. Porque o que tem mente de deserto já logo pensa, vai ser a mesma coisa. Tudo vai se repetir se você não mudar. Vou repetir, se você não mudar suas atitudes, tudo vai se repetir na sua vida. Vai repetir coisa boa, pastor. Amém, glória a Deus se for coisa boa. Mas os problemas, os mesmos, parece que não sai do lugar, parece que está agarrado, parece burro empacado. Já viu burro empacado ou não? Já viu? O bicho pode apanhar, mas não sai. É assim ou não? Você já viu ou não? Quem já viu aí? Levanta a mão. Eu sei, mas eu nunca vi. Eu estou te falando uma coisa que eu sei, na lógica, que todo mundo fala assim, né? Mas eu nunca vi alguém de perto bater no bicho e o bicho não sair. Mas deve ser muito estranho. Talvez você apanha, sai até arriado de um culto às vezes, mas não muda. Será que você é crente mula? Não, né? Não existe isso não, misericórdia. Mas a gente precisa tirar essa mente de deserto. Existem pessoas que vivem no deserto, e esse deserto parece que é ele mesmo, faz parte da vida dele. O deserto não faz parte da sua vida. Você não faz parte de um deserto. Você pode passar por um deserto, mas morar, acampar, ou ser um deserto, você não pode. Esse homem, a gente percebe isso, é como o povo de Deus. Quero que você anota, se você anota, eu não vou abrir, porque tem muita coisa aqui. Em Deuteronômio capítulo 1, no versículo 2, fala do tempo lá, 11 dias o povo poderia atravessar no deserto, mas permaneceu, que eu já até citei. Ok? Agora a gente percebe o seguinte, que muita gente ainda continua nessa vida, desse jeito, e as mentes cauterizadas como aquele povo. Eu quero citar para vocês aqui 2 tipos de mente. Anota aí, existem 2 tipos de mente. Em toda a humanidade existe esses 2 tipos de pessoas. É a mente vitoriosa ou a mente de deserto, que eu chamei de mente de deserto hoje. Uma mente vitoriosa ou uma mente derrotada, como você quiser anotar aí. A mente vitoriosa, na verdade, podem vir dificuldades, mas ela não relaxa, ela não para de lutar. A mente vitoriosa pode vir situações difíceis e desertos que vão vir, que naturalmente vêm, mas ela luta contra, ela se levanta e ela vence depois. Dá um amém aí, querido. Vence, mas eu quero te instruir que é para vencer sozinho, não. É para vencer em Cristo Jesus. É entregar sua vida para Jesus. É Jesus dar ordem para você levantar e você levantar, sabendo que é Ele que fez para glorificar o nome dEle, amém? Você foi transformado, dê glória a Deus. Não dê glória a ninguém mais, a não ser a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, amém, querido? Então o fato é que você precisa entender, olha, eu fui transformado, eu mudei, porque Deus
tem toda a honra e toda a glória. Claro que ele usa pessoas, mas a mente vitoriosa, ela é grata, ela tem uma mente grata também com pessoas. Por isso que eu antecipei dizendo que a glória é de Deus, mas com certeza eu preciso olhar também que pessoas fizeram parte da minha vida. Como que eu vou ser tão ignorante de olhar a minha história e falar, não, foi Deus que me levou sozinho? Não foi sozinho, alguém me abençoou. Então a mente vitoriosa, ela sabe que teve pessoas que conduziram ela, mas também que ela tem também como obrigação, não é obrigação, mas é obrigação no sentido de ser obrigação para com Deus, de fazer isso pelo próximo, é amar Deus e amar o próximo, amém? Aquele que tem mente vitoriosa entende que teve mudança, pessoas foram usadas por Deus e hoje eu preciso ser usado para abençoar outros também. A mente vitoriosa, ela sempre sabe que o que ela vai fazer, ela vai ajudar alguém. Essa é uma mente vitoriosa. Agora a mente de deserto, vamos lá, vamos pular agora só para ver, se analisar você aí. A mente de deserto, ela sempre quer só ajuda. Ela não quer ajudar ninguém. Afinal, ela está no tanque de Betesda, no lugar de misericórdia, né? Tem que ter dó dele o tempo todo, tem que dar alguma coisa para ele. Ele entregar alguma coisa para alguém, não existe isso na mente dele, porque ele acha que todo mundo tem que ajudar ele. E quando alguém não faz nada, ele chega até para Deus, esse homem chegou até para Jesus, né? Chega até para Jesus e fala, olha, ninguém está me ajudando. Você já viu uma pessoa assim que foi ajudado, um dia, querido, um dia que alguém esqueceu, saiu falando mal de você? Não, aqui não existe isso não. Existe, gente? Hã? Só lá em Marte, né? A questão é que você precisa entender que o mente de deserto, tomara que não seja você, ele às vezes até sai do lugar, mas na hora do entusiasmo, ele tem um momento de entusiasmo. Todo mente de deserto, ele vive de discursos que uma hora vai dar certo, aí nunca dá, aí para de novo. Não, agora vai, o entusiasmo passa. O mente vitoriosa não é entusiasmo, é convicção. Você está entendendo isso? É convicção. Porque aquele que tem só um entusiasmo momentâneo, ele vai ver uma dificuldade, vai parar de novo. E qual que é a fala dele? Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Essa igreja fala que é família, mas na verdade ninguém olha para o meu lado. E não vou falar mais não, né? Vamos lá. Você já deve estar me percebendo aí o quanto talvez você precisa ser tratado. Não pensa em ninguém não. Me ajuda aí, tá? Senão você fica com sua mente viajando aí. Foca aí na palavra aí. Você está aqui para avaliar você. Amém, querido? Agora é o seguinte. Você sabia que Abraão... Quem? Você conhece Abraão? Abraão teve um pai que quase ninguém sabe o nome dele. Deixa eu ver se alguém aqui sabe o nome do pai de Abraão. Quem sabe o nome? Só faz assim, quem sabe o nome do pai de Abraão? Era para saber, querido. Pai de Abraão, aquele que, rapaz, tinha que saber, mas não sabe. Por que não sabe? Você sabia que o... Oi? Terá? O pastor Google foi bom aí agora, aí. Brincadeira. Terá. Você já viu isso? Tem muita gente que nem ouviu falar. Terá? Que nome é esse? Terá, na verdade, foi o primeiro a ser chamado por Deus a não ser Abraão. Outra surpresa para você. Como que a gente sabe disso? Na história de Abraão, começa dizendo, lá em Gênesis capítulo 12, lá no final, começa dizendo o seguinte, que Terá saiu de Harã para ir para Canaã, a terra onde Deus mandou, direcionou Abraão depois. Só que o que aconteceu? Ele parou no meio do caminho. Ele parou, e onde ele ficou, deixa eu ver se eu anotei o nome aqui. Na verdade, vamos ler lá, só para a gente lembrar aqui, eu não anotei não. Gênesis 11, depois a gente volta lá no... que hoje a gente tem bastante analisação, a gente vai analisar bem ali naquele homem ali, né? Dá para a gente ir lá rapidinho. Gênesis capítulo 11, deixa eu ver aqui, esse é o versículo 31. Terá, aí o nome do homem aí. Terá tomou Abrão, que não era Abraão ainda,
seu filho Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, é isso. Foi bom aqui ler, porque o Ur dos Caldeus eu tinha esquecido. Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã. E foram até onde? Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 200, olha quantos anos que o homem viveu, e não cumpriu o que Deus queria para a vida dele. Viveu 205 anos ao todo e morreu aonde, querido? Em Harã. Mas ele não saiu para cá, para Canaã? Mas por que ele morreu logo lá no deserto? É um deserto esse lugar. Na verdade, Harã significa caminho, significa estrada, significa trajeto. O que Harã significa? Trajeto. Tem muita gente parando no trajeto, no caminho, ao invés de realizar aquilo que Deus tem para ele. Deus tem uma obra maravilhosa para concluir na sua vida. Dá um amém aí. Mas se você ficar parado na beira de Betesda, você não vai sair do lugar. Jesus quer mover sobre a sua vida. Aí você vai pensar assim, mas se Deus quiser, Ele faz, querido, mas eu preciso dar um passo. Aquele homem lá, você vai perceber que ele estava lá deitado 38 anos, Jesus manda ele levantar. Depois Jesus encontrou ele lá no templo e falou assim, olha, não peques mais, porque senão coisa pior vai acontecer. Tem a escolha do homem ou não tem? A escolha de entre o pecado ou viver santidade. Jesus não ia alertar alguém só para fazer um teatro. Ele falou realmente, olha, não peques mais, porque senão vai acontecer coisa pior. Tem muita gente brincando com o pecado, muita gente paralisado por causa do pecado, muita gente talvez como esse homem, que provavelmente ele conhecia a palavra, porque ele foi parar no templo depois, e Jesus encontrou ele aonde? No templo. Então a gente vai perceber o quê? Que se você não olhar para as coisas de cima e não focar nas coisas do alto, você vai com certeza cair em alguma coisa da terra. O fato é que a ordem de Jesus é: pega tudo que é seu e vai embora, vai viver com Deus aquilo que Deus tem para a sua vida, vai fluir, deixa Deus fluir na sua vida com aquilo que Ele tem para fluir na sua vida, querido. Ficar paralisado no deserto, acomodado, isso aí é a mente de pessoas que não foram transformadas. Eu preciso te estimular a você querer levantar e andar em nome de Jesus, amém, querido? É no ministério, é na sua vida pessoal. Marido, se sua casa vive em deserto, a culpa é sua. Não, porque a mulher que o Senhor me deu, a história disso aí já rola, né? Essa história a gente conhece e vou te falar, Deus ouviu lá no Éden. Mas é a mulher que o Senhor me deu. Olha, quero te dar só um dado para os homens aí. Não, mas Eva que pegou a fruta primeiro. Mas só depois que Adão comeu, que diz a Bíblia que entrou o pecado. Se ele fala, mulher, o que você está fazendo, mulher? Está doida? Solta isso. Deus não falou para fazer isso. Eu tenho certeza que as coisas iam ser diferentes. Porque o pecado entrou pelo homem, porque o homem é responsável. Então, se a sua casa está num deserto, está só dando problema, não, mas só problema porque a mulher que o Senhor me deu, Senhor, é fácil colocar desculpa, né? A culpa é da mulher, né? Tudo dá errado, mas a mulher que é culpada, é mesmo? Tem certeza? Solteiro fica tranquilo, né, Wagner? Nessa hora fica, né? Tem ninguém para me culpar, e nem eu culpar ninguém. Mas a estrada da vida, o trajeto da vida vão ter desertos, mas é para você vencer em nome de Jesus, amém, querido? O Espírito Santo está dizendo para você hoje, levanta desse lugar, levanta, é a ordem de Deus, a declaração tem que ser diferente, não a declaração como esse homem, ele andou, mas ele tinha que ter tido um discurso diferente. No seu discurso, o que você fala, o que você confessa faz toda a diferença, para você se levantar de verdade nessa vida, amém, querido? Só para você anotar, Colossenses 3, versículo 2, diz assim, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai, mente, ok? É ligado à mente, é pensar mesmo, pensar nas coisas de cima. Viver cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele para onde? Para o deserto, depois que ele se batizou.
Foi para o deserto, mas foi para morar no deserto? Não, o Espírito de Deus deixa você passar por desertos para você vencer na palavra, para você ser um vitorioso na palavra, para você sair com mais poder de Deus, e os anjos vão servir aqueles que perseveram em Cristo Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é aquele, olha, que declarou dentro da sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim. E teve encontro com o homem, e o homem não reconheceu a luz que estava sobre ele. O fato é que eu quero que você hoje saia daqui entendendo o seguinte: que toda palavra que você recebe é poder de Deus para você se levantar e seguir em frente. Amém? É você caminhar, porque tem gente que fala: não, é só mais um culto. Eu sempre cito isso aqui porque é só mais uma palavra. Não é só, não, querido. É a oportunidade de você pegar mais um pouquinho, mais libertação, para você andar na presença de Deus e ser luz dos homens lá fora. As pessoas verão as obras de Deus na sua vida. Dá um amém aí. As pessoas verão o fruto na sua vida e com certeza vão querer caminhar com Deus, porque você anda, você caminha. Aquele que ficava prostrado lá no tanque de misericórdia, ficava caído no chão, em pecados, na vida aí medíocre aí fora, hoje anda na presença de Deus. Você acha que não chama atenção não, querido? Quanto mais enterrado no pecado você era, mais você chama atenção depois que você vem para a igreja. E deixa Deus te transformar, cara. O que é muito grato é porque ele foi muito perdoado. A Bíblia diz isso. Quem foi muito perdoado aqui? Deixa eu ver. Você foi muito perdoado? Querido, eu fui muito perdoado. Você foi ou não? Eu sou grato ao Senhor para sempre. Porque ele um dia falou: levanta, menino, para de andar desse jeito. Está sofrendo, e quanto tempo vai ficar sofrendo? Tem gente que vem, querido, em culto, vem na igreja e não recebe Jesus, não aceita Jesus de jeito nenhum. Estou te falando, não sei que negócio é esse. Jesus está falando assim: levanta, menino. Ele prefere ficar deitado, né? Levanta e anda, está lá. Não, está ficando bom, já estou sentindo paz, já estou no... Né? Não, isso aqui não é clube não, querido. Isso aqui não é religião também não. Isso aqui é um lugar de ouvir a voz de Jesus e obedecer. Dá um glória a Deus aí. Então repete bem forte: eu obedeço a voz do mestre. Você obedece ou não? Assim você vai caminhar, vai andar. Agora, se você não ficar andando, você vai perder. Se você não ouvir, aliás, a voz dele, você não vai andar. A questão é que a palavra é que ela direciona a sua vida. A palavra de Jesus direcionou esse homem. Você acha que Jesus passou ele a primeira vez e viu ele a primeira vez ali em 38 anos? Provavelmente, se você fizer uma matemática rápida, eu sei que você é bom. Você é bom ou não? O Wagner é bom. Se você fizer uma matemática rápida aí, Jesus passou ali, se um homem estava 38 anos ali, provavelmente Jesus passou ali até quando era criança. Estou errado? Não é, com certeza? Passou ali quando era criança, na adolescência, porque Jesus participava das festas bíblicas, e ele sempre passava por ali. E provavelmente sempre via, e está lá de novo. E está lá de novo. E o homem está lá de novo. E toda vez que eu cito esse exemplo, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu não sou daqui do Ceará, já deu para perceber, eu acho, você que chegou há pouco tempo. Hoje eu estava em algum lugar, no posto de gasolina. E o rapaz falou assim: você não é cearense não, né? Eu falei: não, não sou não. Sou de consideração e por amor. Mas aí o que acontece? Quando eu vou lá na minha terra, onde eu fui criado, de vez em quando eu vou andar no bairro lá, vamos lá rever o lugar que eu jogava bola quando era pequeno e tal. E aí quando a gente passa, eu vejo alguns candangos da minha idade, andando do mesmo jeito do que há 30 anos atrás, 20 anos atrás. 30 exagerei, eu acho, né, querido? Um menino desse aqui. Aí eu olho, rapaz, o cara está andando, parece que é a mesma bermuda até hoje. Você fala, não, não é possível não. No mesmo lugar, tem um grupinho lá que bota uma cadeirinha para fora à noite, não é? Toda vez que você vai lá, você olha, olha o pessoal da cadeirinha. Parece que não muda, irmão. Eu falei: já vivi tanta coisa, eu volto lá. Tem um cara de chinelão com a mesma bermuda de 30 anos atrás, e andando igual malandrão na rua. Qual é, Vinícius? E aí? Eu falo: rapaz, Pai do Senhor,
Já mudei, já casei, tive filho, já estou em outro estado, o cara está lá com a mesma bermuda até hoje. Você imagina Jesus olhando aquela situação e falando, rapaz, esse cara está aqui ainda. Eu acho que Jesus ficou indignado, injuriado. Não, chega, não é possível. Vai ficar até quando nessa? Você vai ficar até quando rodeando no mesmo problema, vivendo a mesma vida, dos mesmos problemas, talvez no casamento, se é que tem casamento? Quanto tempo você vai passar por tantas crises que às vezes você vê onde é a solução, você sabe que se você ouvir de verdade mudar, você vai mudar, mas aí você continua insistindo, viver a mesma vida, do mesmo jeito, com a mesma bermuda. Bermuda é um exagero, uma brincadeira, só para te chamar a atenção. Que a verdade, que nós precisamos então nos atentarmos, querido, olha só, presta atenção, que a palavra de Deus, ela transforma qualquer situação. Olha só esse texto em Romanos, capítulo 4, inclusive está falando de Abraão nesse texto, só que eu vou ler só um versículo, para a gente ganhar tempo também, depois você lê tudo. Romanos capítulo 4, versículo 17. Achou aí? Diga amém. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, olha esse final aí, e chama as coisas que não são como se já fossem. O Senhor é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que significa isso? Quando Deus fala, Ele já está fazendo. É só você crer. Deus falou, Ele já está fazendo. É só você crer, é só você seguir em direção a Ele. Se você não crer, você sai da rota, querido, você perde a bênção. Às vezes você está já quase encontrando a pérola, já lembra, né, tem imagens que a gente vê isso, encontrando a pérola, cavando, a pérola está pertinho, cansa, desiste, volta para trás. E Deus falando, vai, continua, é aí mesmo que eu coloquei para você. É aí mesmo, o seu casamento é uma bênção, mesmo que não seja a realidade agora. Deus já falou que é uma bênção, Ele já fez em nome de Jesus, amém, querido? Isso, aquele milagre, Wagner, aquele milagre que está te esperando. Dá um glória aí pelo Wagner, aí dá. Que ele fica com vergonha, ele não dá glória não. Gosta de pegar no pé dele. Mas Deus fala, quando Deus fala, Ele já está fazendo, já está realizando. O problema é a gente, é a nossa mente, nós não conseguimos entender, demoramos a entender. Parece que Deus tem que desenhar uma hora, querido. Uma hora eu vou botar um desenhista aqui, eu prego e você fica desenhando aí, para mostrar para o povo depois. É sério, eu tenho vontade mesmo, isso aqui é brincadeira não. O Davi está aí não? O Davi, um rapazinho que ajuda lá a Adriana na cantina? Tá não, né? O menino desenha muito. E eu vou ministrar uma palavra aqui, vou deixar ele virado para lá. Falei com ele já. E aí, quando eu for pregando, ele vai desenhar alguma coisa que ele ouvir e pá. Depois, no final, vai virar um quadro para o gabinete do pastor. Que gabinete é esse aí que eu ainda não sei? O dia sai. Deus fala, quando Ele fala, Ele já está. Aleluia, eu recebo, Pai. A gente dá muito mais coisas, prioridades, né? Por isso que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Amém? Agora, a questão é que o seu futuro, ele depende de fé, de você crer. Quem já crê? Quem crê em Jesus aí? Depende da sua fé. Querido, o seu passado e até o seu presente não tem poder sobre o seu futuro. Então não precisa ficar nos mesmos problemas, não precisa ficar paralisado da mesma forma. Deus tem uma nova história para você. Cadê o tecladista? Uma nova história Deus tem para mim. Eita! Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Dá um aplauso ao Senhor aí, querido. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora, a mente de deserto, ela quer transferir responsabilidade para outro. Sempre é assim. E como a gente diz em casa, eu já dei com essa raça.
Pessoas que têm mente de deserto, a gente tenta tirar ele, mas não quer tirar, não quer sair. Prefere viver do jeito que sempre viveu. E a questão é que esse homem, volta lá para João capítulo 5. A gente leu só uma vez, vamos ler lá só mais um pouquinho, já estou terminando. Eita, saiu tudo aqui. João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7, diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ficar curado ou queres ficar são? O enfermo respondeu. Ele não respondeu sim, nem não. Olha o que ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Algumas traduções dizem coxo, mas eu acho que é errado essa tradução, penso que é, porque ele fala, quando eu vou, um coxo não conseguiria ir. Ele talvez tinha uma dificuldade de andar, mas ele ia de alguma forma. Quando eu vou, é como se fosse assim, quando eu vou, não tinha nem muito esforço, outro vai na minha frente. Mas Jesus perguntou isso para ele? Não perguntou. O interessante é que Jesus falou uma pergunta direta exige uma resposta direta. O problema é que muita gente está assim também. Deus está gritando para você, e talvez hoje, você quer ser abençoado, você quer mesmo que Deus faça na sua vida aquilo que você ora, talvez, e talvez você está dando desculpas, mas sabe por que é? Não aconteceu porque isso, porque fulano me atrapalhou, porque ciclano não sei o quê. Querido, não tem ninguém culpado, o culpado talvez é você mesmo. Pode ser um período de prova passamos, tá? Mas a prova passa. Agora o deserto passa, mas aquele que acampa no deserto fica ali, anos, e ali não quer sair daquela situação. Ele prefere que tenham pena dele. Ele queria que alguém fizesse o quê, querido? Toma atitude. Essa é a palavra dessa noite. Toma atitude. Amém, querido? Diante do Senhor. Olha só, queres ficar curado ou queres ficar são? Eu estava vendo no grego, no original aqui da palavra, o curado ou são significa o seguinte, olha que interessante. É como se Jesus tivesse dito para ele assim, quer erguer-se e aparecer inteiro na história. Que interessante, querido. A sua história precisa aparecer para outras pessoas. Ele está dizendo, quer aparecer, quer fazer parte de uma história linda, ou você quer continuar assim, do mesmo jeito? Outra coisa que significa provável, quer começar a ser completo? É como se Jesus dissesse para ele, quer começar a ser completo? Começar a ser completo depois de 38 anos. Aliás, 38 anos que ele estava lá. Ele provavelmente era muito mais velho que isso. Então, a partir de agora, pelo menos, deixa eu ver se tem algum crente aqui, a partir de agora, pelo menos, quer começar a ser completo em nome de Jesus? Pelo amor de Deus. Amém, querido? Pelo menos queira de verdade ser completo. Jesus quer ser completo? Mas é porque ninguém não. Quase que Jesus fala isso com ele. Eu vejo no texto, eu imagino. Quase que Jesus fala, mas não é isso que eu estou te perguntando? Levanta e anda, vai, tchau. Como se fosse assim. Porque você lê, você pode pensar várias coisas, né? Quem tem cabeça pensa. Jesus talvez falou de uma forma, mas dá a entender que Jesus não deu nem importância porque ele falou. Mas que outro. Pega o teu leito, levanta e anda. Porque Jesus não precisa, ele já sabe a sua história, ele não precisa ficar ouvindo historinha não, querido. Eu vou orar uma hora contando historinha? Não, ora uma hora profetizando sobre a sua vida, orando, Deus faz isso porque eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha mente. Para com esse negócio de ficar mimimi para Deus, Deus já sabe, querido. Não estou falando que você não pode chorar para Deus, chore, mas chore convicto que Ele já está te transformando, já está mudando a sua história. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Isso, quer ser completo, quer ser inteiro. Sabe o que completo e inteiro da ideia, sabe de quê? De shalom. Paz, né? A paz que Deus dá é porque em todas as áreas Ele está movendo sobre a sua vida. O interessante é isso aí que eu fui ver, porque eu sou curioso, e essa mesma palavra aqui Jesus usa aqui, curado, queres ficar curado ou são,
Lá no hebraico, se fosse traduzir para o hebraico, é shalem. Shalem é completo. Shalem é parente, meio que parente, uma raiz de shalom. Ter paz completa. Quem quer ter paz completa aí? Então fala para o seu irmão, então sai da beira dessa Betesda aí, rapaz. Você não pode ser crente, Kiko. Crente Kiko é novo, eu inventei agora. Eu estou tentando lembrar um que fala assim, ninguém brinca comigo. Como é que é? Quem que é? É o Chaves. Crente Chaves e crente Kiko. Aí deu ruim se juntar os dois. Porque o Chaves literalmente vive à beira de um tanque, né? Dentro de um troço lá. Um barril. É. Isso é da minha época e da sua também, né, varão? Porque Chaves atravessa as épocas aí, né? Não tem jeito. Então a responsabilidade é sua. Para de terceirizar as coisas. Porque fulano fez, falou, sei lá o quê. Deixa eles, irmão. Vive o seu objetivo em Deus. Foca em Deus. Estão falando mal de mim, deixa falar, querido. Foca em Deus, caminha para frente. Vive santo, não vai ser igual a ele, não vai falar dele. Faz como o Senhor faria. Dá um glória a Deus aí. Isso, Jesus, querido, Ele quer que você se posicione. É isso que Ele queria desse homem. Para terminar, saia do deserto e tire o deserto de você. Fala assim, eu preciso sair do deserto e tirar o deserto. Por que eu estou falando isso? É um exemplo clássico. Tira um favelado de uma favela e põe ele dentro de uma mansão para você e volta 2 meses depois lá. Se não tirar a favela de dentro dele, a mansão vai virar o quê? Favela. Porque o cara vai pendurar, na sala de estar ele vai fazer um varal. É assim, está rindo de você aí, né, varão? Brincadeira. Mas o cara vai bagunçar o negócio, porque na mente dele ele está numa favela, mudou o ambiente. E isso eu já vi na prática, né? A gente já teve reportagens que falam que tiraram fulano de uma casa bagunçada, tudo quebrada, e está tudo jogado, botou numa mansão, tudo arrumadinho. Voltou 2 meses lá depois, a casa está tudo jogada, tudo revirado. Porque a mente dele não virou. Então você sai do deserto, mas muda sua mente, deixa Cristo mudar sua mente, amém? É viver conforme aquilo que Ele planejou para você. Como que eu faço isso? Na palavra. Não tem outra forma. Jesus encontrou o homem depois, como eu citei, vamos ler lá. Mas a gente vai perceber, versículo 13, diz assim, aquele que tinha sido curado, não soube responder porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Depois, aqui estão questionando ele, depois você lê, que quem curou ele não sabia dizer quem era. Versículo 14 diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então decida levantar, andar, mas entenda o seguinte, o seu velho homem fica lá atrás, acabou. Não viver mais em prática de pecado. Jesus está dizendo sobre pecado, então é para nós. Tem doenças que é por pecados? Claro que sim, mas nem toda. Jesus lá em João 9 fala do cego que não era por causa de pecado. Mas aqui esse caso, é claro que ele fala que é sobre pecado. Ele está dizendo, então não vá, porque senão vai acontecer coisa pior. Agora a pergunta é, o que é pior do que estar 38 anos na beira de um tanque mendigando, querido? Tem coisa pior que isso? O pior é você conseguir sair desse ambiente, você conseguir ser abençoado e depois voltar para esse lugar de novo. O pior é você se sentir liberto e depois ser aprisionado de novo. Pior que isso ainda é a morte. E a morte eterna. Quantos estão entendendo isso aí? Diga amém. O Espírito de Deus está dizendo para pessoas aqui hoje. Pode subir, Rafael. Pessoas estão dizendo aqui, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje o seguinte, olha, como você vai mudar? Quem estava aqui domingo? Glória a Deus. Quem não estava, vê lá no YouTube lá. Tá? Lá no YouTube, foi uma benção a palavra. E eu vou te falar mesmo, só um pedacinho, não tem nada a ver, mas assiste lá. Como que você vai mudar essa mente?
Tem jeito, pastor, através da palavra, mas tem jeito de mudar? Tem. A pessoa do Espírito Santo está ao seu lado. O Espírito Santo veio para te ensinar todas as coisas. O Espírito de Deus está, sabe, ali, doido para você sentar e está do seu lado lendo a palavra junto com você. Sabia disso? Você não lê a Bíblia sozinho. Um dia eu li uma frase muito forte, tentando lembrar, que a frase diz o seguinte, que o único livro que você lê junto com o autor é a Bíblia. Você senta, lê e o autor está do seu lado. O Espírito Santo está ali. Quer mudar? Quer levantar? Quer andar de verdade? Quer sair desse problema? Mas esse problema parece que me rodeia, pastor, parece que sempre se repete. Pede o Espírito Santo. Fica de pé. Eu penso que hoje é uma noite de libertação na mente. Será que você detectou uma mente de deserto aí? Aumenta o teclado aí, por favor, alguém. Não sei quem está com. A mente de deserto. Talvez o melhor é assumir e levantar. Tem problemas que acontecem repetidamente. Talvez você achou que era culpa de alguém. Hoje Deus está falando para você. É você mesmo que não se posiciona. É você mesmo que precisa se levantar. O Espírito de Deus está aqui para te ajudar. Sozinho eu não consigo, pastor. Eu sei que não consegue. Mas pelo Espírito você já conseguiu. Pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, você consegue romper. Deus está falando com pessoas aqui. Você já recebeu Jesus como seu Senhor? Ou você não está reconhecendo ainda que Ele está te chamando, Ele está falando, está repetindo, às vezes você não está ouvindo a voz dEle. O Espírito Santo quer te levantar nessa noite. Talvez você já é cristão e tem tempo, mas parece que as coisas não rompem. Chegou o dia, querido. Jesus não quer te ver assim. Jesus não queria ver aquele homem assim, naquele estado. E a pergunta que foi para ele, hoje também vai para você. Queres ficar são? Quer se levantar e ficar completo? Quer ser completo? Quer ter paz plena? Ou quer continuar do mesmo jeito? Vai virar esse ano, você vai continuar do mesmo jeito, do mesmo deserto, sem se posicionar? Pode acreditar, uma palavra transforma a sua vida. Uma palavra te direciona, te reposiciona. Talvez tem pessoas aqui que já tinham se livrado disso, mas deitaram de novo, estacionou de novo, parou com tudo. Talvez veio a pandemia, tantos problemas que te paralisaram, problemas diários te paralisam, mas o Espírito Santo está dizendo: aquieta-te, eu sou teu Deus. De nada foge do controle de suas mãos. É o que o Espírito está dizendo. Espírito Santo, vem agindo nessa noite, vem transformando vidas essa noite. Nós queremos, Pai, glorificá-lo, bendizê-lo. Vem, Espírito, chama o Espírito Santo, fala, chama o Espírito Santo para tocar na sua mente, para tocar no teu coração, naquela situação que você está enfrentando. Fala, eu preciso. Nós vamos cantar uma canção aqui e nós vamos orar, e o Espírito Santo vai romper na sua vida em nome de Jesus.